Bom dia, como pode melhorar isso ainda mais? Seja bem-vinda essa manhã em que nós vamos falar um pouquinho sobre escolha. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade incrível que nós temos na nossa vida, que é fazer uma escolha para que nós possamos criar a nossa realidade. A nossa escolha cria a nossa realidade. A nossa escolha é o primeiro passo na direção da realização dos nossos sonhos. A escolha é diferente do desejo. O desejo é algo que a gente sente lá dentro do nosso coração, que ele arde, que ele nasce em relação àquilo que nós queremos para os nossos sonhos, para a nossa vida. Agora, a escolha é essa decisão que a gente toma de dizer: eu vou realizar esse meu desejo. Então, tudo começa quando a gente tem esse desejo dentro do nosso coração, algo que fica ardendo ali. Isso é verdadeiro. Esse desejo verdadeiro, a gente pode usar ele colocando objeções em cima dele. Mas é difícil de eu fazer isso. Mas para fazer isso tem que acontecer tal coisa. Para fazer isso tem que... Então a gente começa a colocar objeções, pode colocar em cima do nosso desejo. Ou a gente vai olhar para o nosso desejo e vai fortalecer ele com as possibilidades infinitas que estão disponíveis de nós realizarmos. E aí a gente começa a colocar a nossa intenção na nossa escolha, na decisão daquilo que eu não vou abrir mão. Eu escolho realizar esse meu desejo, custe o que custar. E eu sempre faço a referência aqui de que o custe o que custar não é passando em cima das outras pessoas, não é fazendo coisas que são contrárias à nossa natureza, à nossa verdade, à nossa essência. Então é assim, tudo o que está disponível dentro do universo eu vou usar como recurso para realizar o meu desejo. Agora a grande pergunta que é: o que você escolhe? Por que nós estamos aqui falando do que você escolhe, do que eu escolho? Porque eu me pergunto todos os dias, verdade, será que eu estou escolhendo? Será que eu realmente estou fazendo escolhas ou eu estou vivendo só num ciclo automatizado de viver um dia depois do outro baseado nas coisas que vão se apresentando, ao invés de eu escolher aquilo que vai se apresentar? A pergunta, ela vem assim meio que, será que isso está acontecendo e eu tenho que escolher baseado no que está acontecendo? Ou será que a minha escolha interfere naquilo que vai acontecer, para que eu possa continuar escolhendo? A pergunta é, como que eu desejo que seja o meu dia hoje? Eu escolhi? Agora, quando eu... Isso, gente, é nas coisas básicas do nosso dia a dia. Daqui a pouco eu vou tomar café da manhã. O que eu escolho para o meu café da manhã? Eu paro e percebo o que eu vou comer hoje no café da manhã que faz sentido para mim? Ou eu simplesmente vou lá e vou pegar a mesma coisa sem prestar atenção, sem perceber, sem olhar para aquilo que realmente eu desejo para o meu café da manhã? Eu questiono as minhas escolhas em relação a se elas são baseadas naquilo que faz sentido, na minha essência, ou eu simplesmente estou escolhendo porque outras pessoas também estão escolhendo. Eu gosto muito de usar como exemplo um fato que é assim, eu vou sair para jantar com alguém, tá? E eu vou lá olhar para o cardápio e vou fazer um pedido. E tem a pessoa que está comigo, ela não é uma pessoa que escolhe. E ela vai dizer o mesmo que a Leidiana. Tipo, eu faço meu pedido e a pessoa, ela pede o mesmo que eu pedi. Talvez seja porque a escolha é dela. Mas talvez ela não está escolhendo o que ela deseja para a vida dela e está utilizando, eu quero dizer assim, a projeção para pedir a mesma coisa que eu pedi.
Então, quantas vezes no nosso dia a dia a gente está vivendo a partir das escolhas das outras pessoas, quando na verdade, e aí a gente acaba recebendo também o efeito daquilo, né? Porque se eu escolho baseado na escolha da outra pessoa, se eu, né, vivo a minha vida baseado na escolha da outra pessoa, o efeito da escolha da outra pessoa vai produzir resultado também em mim. Agora, se eu vivo baseada nas minhas escolhas, eu tenho como, eu não quero dizer aqui controlar, tá? Mas é uma forma de poder administrar e gerenciar os efeitos daquela escolha que eu fiz. Agora, se é a outra pessoa que fez a escolha, todas as vezes que tiver alguma interferência ou que alguma questão precisar ser analisada, o efeito, ele vem da escolha daquela pessoa. E aí eu tenho que ir lá e tenho que trabalhar com a escolha do outro. Então, olha que interessante a gente perceber se de fato nós estamos escolhendo ou se nós estamos vivendo a Lamartinho da Vila, acho que diz, que canta, deixa, nem sei se é esse o cantor, tá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, o quanto que eu estou realmente comprometida em olhar, eu falo eu, né, porque nós estamos aqui, mas é eu, é você, somos todos nós, o quanto que nós estamos realmente comprometidos em olhar para a nossa vida com um leque de opções infinitas, das quais eu posso todos os dias fazer escolhas para perceber o que na minha vida faz sentido, o que na minha vida é importante, o que na minha vida é contribuição. Então, qual é esse leque de infinitas possibilidades que está disponível para mim hoje? O que eu posso fazer diferente hoje de tudo que eu sempre fiz e que vai promover um resultado diferente para a minha vida e para o meu dia? Tem algo incomodando você? O que você pode escolher de diferente hoje em relação aos teus pensamentos, por exemplo, sobre aquilo que está te incomodando? Eu tô me sentindo incomodada com uma pessoa, eu estou angustiada por causa de uma discussão que aconteceu, eu estou ansiosa por causa de um fato que eu quero muito que aconteça. Então, assim, você vai percebendo como que você pode controlar os teus pensamentos em relação a todas essas questões na sua vida. E você vai se perguntando, verdade, eu estou escolhendo aqui? Ou eu estou apenas no espaço do desejo, querendo que algo aconteça para que aquilo se realize? Realmente eu estou comprometida com a minha escolha, ou eu digo, Deus, se é da tua vontade? Sim, a gente diz, Deus, se é da tua vontade, mas a gente conversa com Deus e diz, Deus, essa aqui é minha vontade, é desejo profundo do meu coração. Tu não teria me dado esse desejo se ele não fosse para mim, se ele não fosse possível de ser realizado. Só que a gente precisa ser muito honesta com as nossas escolhas para perceber se é algo do ego, se a nossa escolha está baseada no ego ou se a nossa escolha está baseada na consciência. O que eu estou escolhendo hoje é baseado no ego ou é baseado na consciência? É baseado na sabedoria, é baseado no propósito? Porque todas as vezes que a gente escolhe algo baseado no ego, tá? E o ego, ele se manifesta de diversas formas na nossa vida, infinitas formas na nossa vida, o ego se manifesta. Se eu escolho algo baseado no ego, aquilo não é algo verdadeiro da minha essência. Aquilo é algo que veio com essas características do ego. E aí o que vai acontecer? Amanhã de manhã, na live de amanhã, a gente vai aprofundar mais como que o ego, ele se desdobra, como que ele se mostra na nossa vida, tá? Eu vou trazer exemplos de como o ego, ele se apresenta para nossa vida. O ego, ele se apresenta nos conflitos, o ego, ele se apresenta
nas disputas de família, o ego, ele se apresenta, é uma infinidade, tá? Então amanhã de manhã eu vou trazer isso para nós, isso está nos meus estudos lá dentro, eu não trouxe aqui para minha sala agora. Então assim, quando eu olho hoje, vamos falar de escolha. A escolha, verdade. Como que eu faço a pergunta? Todas as vezes que eu vou escolher algo, tá? Vou dar o exemplo meu, de como eu faço. Se eu vou escolher algo. Vou pegar o exemplo do meu café da manhã hoje, tá? Que é uma coisa simples. Mas essa mesma pergunta eu uso ela para escolher o que eu vou comer no café da manhã, como se eu vou comprar um carro, se eu vou mudar de casa, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou mudar um trabalho, se eu vou fazer um projeto, entendeu? Eu uso essa pergunta para tudo. Aí eu vou dizer assim, verdade, hoje de manhã eu escolho comer ovo no café da manhã? Sim, eu escolho comer ovo. Como que é a energia? Ela precisa ser leve no meu corpo. Verdade, eu escolho comer abacate? Sei, acho que abacate não. Entendeu? Não tá expandindo muito. Verdade, eu escolho comer o pão sem glúten? Pão sem glúten também não tá muito. Eu escolho comer morangos hoje de manhã? Sim, ó, eu escolho comer morangos. A energia já abre, já expande. A mesma coisa, a gente vai fazer essa pergunta sobre uma viagem, verdade? Eu escolho viajar agora no próximo final de semana? Não escolho viajar. Verdade, eu escolho almoçar no domingo naquele lugar que eu tô pensando em almoçar? É assim que eu vou fazendo. Então a gente vai fazendo perguntas para trazer a consciência, porque o nosso corpo, ele é o melhor. Deixa eu ver se o livro tá aqui. Não tá aqui o livro. Tá lá dentro também. O nosso corpo, ele é o melhor termômetro para as nossas escolhas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai trazer a sensação da energia consciente, não a sensação do nosso pensamento. A reação do nosso corpo não é assim, sim, eu vou almoçar lá domingo porque eu já fiz a reserva, porque isso, porque aquilo. Se chegar domingo e eu mudar de escolha, mudar de opinião, mudar de decisão, eu refaço. A escolha, a opinião é a decisão. É assim que funciona. Agora a questão é assim, ó. O meu corpo, ele não vai começar a pensar nessas coisas para me manter dentro de um caminho que não é o meu. O meu corpo, ele vai me trazer a consciência daquilo que é verdadeiro para o meu ser infinito, não o que é verdadeiro para minha cabeça. É diferente, o que é verdadeiro no meu ser infinito é diferente do que é verdadeiro baseado na minha mente, na mentalidade que eu tenho em relação às crenças, aos padrões, a como essa realidade funciona. O meu corpo, ele é essência, o meu corpo conecta com a infinitude do meu ser, e a partir dessa conexão eu consigo ter clareza do que eu realmente escolho para minha vida, e se eu estou escolhendo para minha vida, ou se eu estou simplesmente vivendo os efeitos dessa realidade previsível. O que é a realidade previsível? A realidade previsível é aquele senso coletivo, aquela regra ditada eu vou chamar, mas isso assim, ó, porque muitas pessoas não gostam desse termo, tá? E nem eu gosto desse termo, mas eu vou usar esse termo. É aquela regra coletiva usada pela manada. Então, é aquilo onde todo mundo vai atrás, sabe? Tem uma situação acontecendo e todo mundo vai atrás. Como que é não chama descarrilhar, mas quando uma manada sai correndo, esqueci o termo que fala disso, se alguém souber, coloca aqui pra mim. Então, essa percepção, tá?
o senso coletivo, essa realidade previsível, é o que tá todo mundo fazendo, é o fluxo onde tá todo mundo indo, entende? Que alguém diz assim, a manada disparou e todo mundo vai atrás da manada. É o efeito manada que chamam, né? Então, essa é a realidade previsível. É você entrar nessa corrida dos ratos, né? Tem um videozinho que mostra muito interessante, todo mundo, né, correndo. Eu até vou achar aquele vídeo onde que tem ele. Tá todo mundo correndo, né, atrás das coisas que quer. Então, no sentido assim de a televisão nova, uma roupa nova, entende? Então, assim, verdade, essas são as suas escolhas? Ou você está ainda escolhendo baseado no que essa realidade previsível, no qual esse jogo da vida, né, esse jogo desse efeito manada manipula? Porque, gente, nós somos suscetíveis à manipulação o tempo inteiro. Tem alguma questão tentando nos manipular. Se nós não estamos conscientes sobre a nossa verdade, sobre aquilo que faz sentido na nossa vida, a gente cai na manipulação. A gente cai nos enganos, a gente cai nos golpes, a gente cai nos efeitos dessa manipulação. A gente não percebe, mas a comida nos manipula, as redes sociais são manipuladoras, o consumismo é uma das maiores formas de manipulação. Se você ainda não leu o livro Mais Esperto que o Diabo, é um livro extraordinário para ser lido em relação a todas. Ele fala sobre todas as estratégias de manipulação que estão sendo utilizadas no dia a dia para que a gente viva manipulável, para que nós nos tornemos manipulados. Então, o grande convite aqui é perceber: eu estou escolhendo verdadeiramente o que eu estou vivendo na minha vida, ou eu estou sob o efeito dessa manipulação, dessa realidade previsível, desse disparar da manada, onde a manada dispara e todo mundo vai naquele fluxo? Eu estou vivendo a minha vida consciente ou eu estou vivendo a minha vida presa em algo que não é meu, que não faz sentido para mim, mas porque eu decidi, eu defini, é ali que eu vou ficar? Se eu estivesse sendo eu verdadeiramente, o que eu escolheria para minha vida agora? Essa é uma pergunta extraordinária para se fazer e perceber se você sim escolhe a sua vida baseada no que faz sentido para você, ou se você está aí vivendo aquilo que disseram que você tinha que viver porque era assim que viveria e esse é o padrão e é assim que tem que ser. Se você olhar para uma pessoa hoje e disser assim: a minha escolha é fazer essa mudança na minha vida, essa sua escolha, ela vai ser aceita? Ou as pessoas vão dizer: meu Deus, você é louca, meu Deus, você é louco, meu Deus, isso não é assim que funciona. Aí você já começa a perceber se você está vivendo na liberdade da sua escolha ou se você está vivendo condicionado às projeções e às expectativas que essa realidade institui na nossa vida. Quando você faz a pergunta: verdade, se eu estivesse sendo eu aqui, o que eu escolheria para minha vida? E aí, você precisa perceber: bom, eu escolheria trabalhar com tal coisa, eu escolheria viver em outro lugar, eu escolheria me relacionar com outras pessoas, eu escolheria... Entende? Você vai perceber, se você estivesse sendo você agora... E a resposta que você vai receber é sim. O que você pediria para Deus? O que você pediria para o universo? Se você soubesse sim, a resposta é sim. O que eu pediria? Então esse é o convite. É perceber
todo o espaço de não escolha que está na nossa vida hoje, que está impedindo a gente de criar verdadeiramente a nossa realidade. Todo o espaço de não escolha que a gente instituiu e que muitas vezes a gente mesmo institui, assim, eu vou dar um prazo para isso acontecer. Cara, a verdade, tu tem que dar um prazo para isso acontecer. Se isso não acontecer, eu vou escolher diferente. Se isso não... Essa foi um dos critérios que eu utilizei no momento de fazer o meu divórcio. Eu não aguentava mais viver aquele divórcio. Eu não aguentava mais viver aquela situação. Só que eu dei uma condição. O Lucas e a Isabela eram pequenininhos, tinham 1 ano. A Isa tinha menos de 1 ano naquela época. E eu simplesmente olhei para aquilo e eu não estava sendo capaz de escolher diferente para minha vida. Então o que eu disse, eu fiz uma condição. Então muitas vezes a gente está colocando condições nas nossas escolhas. E a condição que eu coloquei foi, se tal coisa acontecer novamente, eu vou pedir o divórcio. Por quê? Porque eu já sabia que eu não queria mais, mas alguma coisa eu ainda não estava no meu espaço de autonomia, então eu coloquei uma condição. E às vezes a gente faz isso, né? A gente fica colocando condições e a gente fica colocando prazos para as mudanças acontecerem. As mudanças não vão acontecer se você não fizer elas acontecer. A gente espera que o outro mude para que as coisas mudem na nossa vida. Não! A mudança do outro não interfere na nossa vida. É a nossa mudança que interfere na nossa vida. O outro é o outro. Se ele não quiser mudar, eu vou ser sempre refém, eu vou ser sempre dependente, eu vou estar sempre no espaço de esperar a transformação, a mudança do outro para mudar a mim mesmo. Então, assim, faz a pergunta hoje, verdade, se eu estivesse sendo eu, a vida que eu vivo, ela seria exatamente como eu vivo? Ou seria diferente? Ou eu escolheria diferente? Porque nós temos escolha. Então esse era o nosso despertar dessa manhã. Olhar para as nossas escolhas e perceber quais são as que fazem sentido, quais são as que não fazem sentido e potencializar o nosso fluxo, o nosso caminho, a nossa realidade, a nossa vida, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente está alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito. Porque se eu me distanciar do meu propósito, eu vou entrar em sofrimento. E aí eu estou falando de mim, e isso também vai ser assim para você. Porque nós temos um propósito, nós temos um fluxo, nós temos um caminho na nossa vida e quando a gente está dentro desse propósito, desse caminho e desse fluxo, tudo navega. A gente navega assim, livre. Agora, quando eu me distancio, quando eu fujo, quando eu vou sofrer, eu vou criar problema para mim. Eu vou me distanciar de quem eu sou, da minha verdade e aquilo vai ser desafiador. Quiçá a gente cria, inclusive, questões de saúde na nossa vida. Normalmente, quando a gente está desconectado do nosso propósito, a gente cria questões de saúde. Então, esse é o convite de hoje, tá? A live vai lá pro YouTube daqui a pouco, se alguém quiser assistir desde o início, se alguém quiser assistir de novo, vai estar lá no YouTube. E lá no YouTube também tem outras lives já de mais tempo e as mais recentes, algumas já estão lá, outras ainda não. E como pode melhorar isso ainda mais? Te espero amanhã de manhã, ativa essa energia, você já sabe ativar a energia porque já tá cheio de live aqui ensinando a ativar a energia. Então você ativa a tua energia hoje, vai lá, se for preciso pega a live da ativação da energia de um outro dia e toma aquilo para sua vida, ativa aquela força, aquele poder para o seu dia hoje. Gratidão, sim, gratidão infinita, Carla. Um grande beijo, um grande abraço
E como pode melhorar isso ainda mais, tá? Ativa uma energia de poder, ative uma energia de luz, ative uma energia de gratidão, de amor, ativa a energia de completude, coloca uma música, se tem algo assim que pra mim é significativo, é escutar uma música que eleve a minha frequência. E assim, tenho música pra tudo, tem música que eu uso quando eu preciso limpar um campo energético. Aí eu escuto aquela música e aquela música promove uma limpeza. Tem música que eu preciso, tô muito cansada, tô muito... Tá? Então eu escuto aquela música me renova. Então a música tem um poder grandioso na nossa vida. E se a gente puder usufruir dele, a gente vai transformando os nossos dias, a gente vai usando os recursos que estão disponíveis, né? Porque os recursos estão aí, estão disponíveis. E muitas vezes a gente não sabe como usar eles. Então, sim, a gente vai usar os recursos que estão disponíveis para a gente poder viver melhor, para a gente poder viver em alegria, em harmonia. Um beijo, que eu vou lá fazer meu café da manhã e perceber o que a vida requer de mim hoje, né? O que a vida requer de mim hoje. Às vezes a gente fica esperando da vida, e depois que eu entendi que não somos nós que esperamos da vida, é a vida que espera de nós, né? A vida, ela se apresenta para nós e ela espera que a gente faça algo com aquilo que ela vai trazer e vai se apresentar. Um beijo, até amanhã de manhã. Ativa as notificações para ser avisada quando eu estarei ao vivo.